Parece uma ideia bem direta, não é? Se uma doutrina se recusa a ser testada, ela deve ser pseudociência. Mas será que essa linha divisória é tão clara assim? Vamos mergulhar nessa questão para ver se esse critério realmente consegue separar o joio do trigo. A premissa central que vamos analisar é justamente essa. A ideia de que a resistência a um teste que pode derrubar uma teoria é o principal sinal de que estamos diante de uma pseudociência. E embora isso pareça fazer muito sentido à primeira vista, a história é bem mais complexa. A base filosófica para isso é forte. Afinal, a ciência precisa estar disposta a ser provada errada, certo? Parece um princípio básico. O problema é que, quando a gente olha para como a ciência funciona na prática, no mundo real, a narrativa muda bastante. E aqui está o primeiro grande ponto. Uma análise mais cuidadosa revela que esse critério acaba confundindo um ideal de como a ciência deveria ser com a realidade, muitas vezes confusa e complexa, de como ela de fato opera. A ciência real não é um jogo de errou tá fora. A testabilidade é mais como uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Muitas teorias, quando nascem, simplesmente não podem ser testadas de imediato. Elas precisam de tempo para amadurecer. E confundir essa fase de maturação com uma recusa em ser testada é um erro fundamental. O filósofo Imre Lakatos tinha uma analogia ótima para isso. Ele dizia que uma teoria científica é como o núcleo de um castelo. Em volta desse núcleo existe um cinturão protetor de hipóteses auxiliares. Quando aparece um resultado experimental negativo, um ataque ao castelo, o que se ajusta são as defesas desse cinturão, não o núcleo. Essa proteção inicial não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é o que permite que a teoria cresça e se fortaleça. E aqui chegamos a um ponto crítico. Se esse critério de testabilidade imediata fosse aplicado ao pé da letra, grandes teorias como a mecânica de Newton ou a própria teoria da evolução teriam sido consideradas pseudocientíficas no início. Isso já nos mostra que o critério é, no mínimo, rígido demais. E não para por aí. O critério também ignora um fato básico. Em muitos campos da ciência e campos totalmente legítimos, o teste empírico direto simplesmente não é uma opção. Pense na cosmologia, que lida com coisas como matéria escura, ou na medicina, que tem barreiras éticas muito claras. E o que dizer da paleontologia, que estuda um passado que não pode ser replicado? Ninguém chama essas áreas de pseudocientíficas, porque elas desenvolvem métodos extremamente rigorosos de validação indireta. A testabilidade, portanto, não é um interruptor de liga/desliga, mas sim um espectro complexo. Do ponto de vista filosófico, a própria ideia de que um único teste pode refutar uma teoria de uma vez por todas já é vista como ultrapassada. É como fazer um bolo que não cresceu. O problema foi o fermento, o forno, a receita? Um resultado negativo em um experimento só diz que algo no conjunto todo está errado, mas não aponta exatamente o quê. Pode ser a hipótese principal, mas também pode ser um equipamento mal calibrado ou uma suposição equivocada. Até agora, nossa discussão foi bem metodológica. Mas a ciência não existe num vácuo. Ela é uma atividade humana, feita dentro de instituições, com disputas por poder e, claro, por financiamento. E é nesse ponto que a crítica a esse critério fica ainda mais contundente. A pergunta que surge é: essa suposta resistência ao teste é sempre uma falha da própria teoria? Ou será que, em muitos casos, ela é, na verdade, um sintoma de um problema estrutural muito maior? Essa tabela mostra uma simetria gritante. Quando uma teoria dominante, o paradigma, encontra um resultado anômalo, isso é tratado como um quebra-cabeça, um desafio para a ciência normal. Mas quando uma teoria marginal, heterodoxa, faz exatamente a mesma coisa, ou seja, protege seu núcleo para se desenvolver, essa atitude é logo taxada de teimosia, de resistência ilegítima, de pseudociência. Claramente, são dois pesos e duas medidas. E isso nos leva ao centro da questão. Testar uma ideia não é só uma questão de vontade. Exige recursos, dinheiro, laboratórios, acesso a equipamentos, tempo. E a pergunta de $1 milhão é: quem controla o acesso a esses recursos? O que acontece na prática é que o establishment científico, através do controle de verbas e do acesso a publicações, muitas vezes cria exatamente as condições que depois apontam como falhas. Pesquisas que desafiam o consenso simplesmente não conseguem o financiamento necessário para realizar os testes que são exigidos delas. E aí se fecha o ciclo, o paradoxo. Primeiro, uma teoria é impedida de ser testada por falta de recursos. E, em seguida, ela é acusada de ser pseudocientífica
justamente por sua recusa em ser testada. É uma armadilha retórica perfeita. Então, colocando tudo na balança, fica claro que o critério da resistência ao teste, usado de forma simplista, é extremamente problemático. Ele falha em diversos níveis, tanto no campo da filosofia quanto no da sociologia da ciência. No final, esse critério acaba sendo menos uma ferramenta objetiva para a demarcação e mais um instrumento retórico. Ele não só representa mal o progresso normal da ciência, como também, e talvez mais grave, serve para reforçar as estruturas de poder que já existem. O efeito prático disso é legitimar uma desigualdade estrutural. Uma exclusão que é, na sua raiz institucional e política, acaba sendo disfarçada de falha puramente científica ou metodológica da teoria marginalizada. E isso nos deixa com uma reflexão final e crucial. Da próxima vez que uma teoria for chamada de intestável, a pergunta que talvez a gente deva fazer é: o problema está mesmo na teoria ou estará no sistema institucional que a está julgando?